Boa tarde. Vamos reiniciar a leitura deste livro, Paulo de Tarso, o maior bandeirante do Evangelho. Editorial Martin Clare, texto integral do autor Huberto Roden. Coleção A Obra-Prima de Cada Autor, série Ouro. Identificamos algumas incorreções de leitura, algumas palavras que estavam sendo lidas erradas e vamos reiniciar com mais assertividade, com mais acerto a leitura desta obra maravilhosa. Vamos lá. Parte primeira, de Tarso a Damasco. Fariseu e perseguidor. Tópico primeiro. Israelita e cidadão do mundo. Na primeira década da nossa era, viviam simultaneamente em lugares diversos dois meninos fadados a se tornar outros tantos marcos miliários na estrada da evolução religiosa e cultural da humanidade. Perdido nas verdejantes alturas de Nazaré, empunhava a ferramenta de carpinteiro um menino que nem nome parecia ter, porque lhe chamavam simplesmente o filho do carpinteiro. Ao mesmo tempo, vivia em Tarso da Cilícia outro menino de saúde precária, que ensaiava com as mãozinhas desajeitadas os primeiros movimentos no manejo de um primitivo tear. Saulo era o nome hebreu que lhe deram os pais israelitas. Paulo, o seu nome latino de cidadão romano. Em Nazaré e em Tarso se forjava a mais estupenda epopeia da história da humanidade. Porque nesses pontos do globo existiam dois poderosos focos de espiritualidade. E onde quer que impere o espírito, aí se operam grandes maravilhas. Há dois operários, um carpinteiro e outro tecelão, confiou-lhes a providência divina o destino espiritual da humanidade ocidental. Se lemos o Novo Testamento da Bíblia, agradeçamos por primeiro a Jesus e por depois a Paulo, outrora Saulo de Tarso. Durante a sua vida mortal, nunca se encontraram face a face esses dois meninos, esses operários, esses homens seculares, homens históricos. Do homem de Nazaré é que deriva essa gigantesca torrente de espiritualidade que irriga 5 continentes do planeta Terra. O homem de Tarso, por sua vez, canalizou essas águas e lhe cavou um leito tão seguro e preciso que até hoje, após 19 séculos, não desviaram ainda do seu curso essas águas. O cristianismo, é certo, existiria também se Saulo não tombasse às portas de Damasco. Mas teria ele esse cunho característico que lhe conhecemos? Esse vigoroso colorido que lhe admiramos? Essa precisão quase jurídica e essa visão panorâmica, se não fora o espírito genial de Paulo de Tarso? Essa estranha personalidade que sintetizava em si as 3 grandes culturas da época, a hebraica, a helênica e a romana? Quem era Saulo? Quem era ele? Responde ele mesmo: sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu e filho de hebreus, circuncidado no 8º dia. Fui fariseu em face da lei. Sou um estudioso estudante da lei. Sou versado nas coisas das legislações hebraicas. Legislações hebraicas. Sou versado nelas. Domino todo o saber jurídico da cultura hebraica. Conheço profundamente a religião de Moisés, a lei de Moisés, a Torá. Sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, circuncidado no 8º dia. Fui fariseu em face da lei. Fui e sou. Fui e sou fariseu perante a lei. A interrogação do comandante da fortaleza romana em Jerusalém não hesita Saulo em declarar: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade nada obscura da Cilícia. À pergunta do oficial sobre a sua nacionalidade, responde ele bem assim: eu sou cidadão romano de nascimento. Vai através de todas essas declarações um quê de briosa ufania. Orgulha-se Saulo da qualidade de hebreu. Gloria-se Paulo dos foros de cidadão romano. É que via nisto e naquilo armas poderosíssimas para a conquista espiritual do mundo. Paulo, aquele que universalizou o Novo Testamento para os gentios, para o resto do mundo não judeu. Paulo, o universal. Tarso, capital da província romana da Cilícia, era, nesse tempo, um notável empório comercial. Fervilhavam relações comerciais em Tarso, capital da província romana da Cilícia. Era, nesse tempo, um notável empório comercial. Tarso fervilhava relações comerciais. Um notável empório comercial. Ponto de intersecção de duas grandes culturas, a heleno-romana do Ocidente e a semita-babilônica do Oriente. Local rico em cultura, diversidade, multiculturalismo. Muitas embarcações passando, fervilhavam relações comerciais. Local em que se negociavam relações comerciais entre povos. Tarso, capital da província romana da Cilícia, era nesse tempo um notável empório comercial, ponto de intersecção e entreposto de passagem necessária de duas grandes culturas, a heleno-romana do Ocidente e a semita-babilônica do Oriente. Local rico em cultura. Situada nas fraldas do Taurus, cujos nevados píncaros dominam os extensos vales da Cilícia, assim como os cumes do Líbano se erguem sobre as planícies da Galileia, é Tarso regada pelas águas do Cídnos, por onde subiam e desciam então os navios do Mediterrâneo. Muitos marinheiros de passagem, muita coisa acontecendo. É um local em que as pessoas sabem do que está acontecendo no mundo. Um local já globalizante. Numerosas caravanas de camelos, onerados e negrejantes fardos de pelo de cabra, de algodão e de cereais, cruzavam sem cessar as planuras da Cilícia, porfiando com a navegação fluvial por manter um intenso intercâmbio comercial
entre o litoral e o interior. Local em que circulavam muitas moedas metálicas de ouro. Muito dinheiro em circulação, muita moeda ouro em circulação. Fluxo de riqueza pulsante. Afora Atenas e Alexandria, era Tarso o mais importante centro de cultura helênica da época. Teria o pequeno Saulo frequentado o célebre Gymnasium da metrópole? Ou teria aprendido em casa com um preceptor o manejo magistral do idioma de Homero e Aristóteles? Ainda existiam em Tarso numerosas obras públicas que, meio século antes de Cristo, mandara realizar o famoso tribuno e escritor romano Cícero, então procônsul dessa província. Gregos e romanos, assírios e babilônios, persas e fenícios, o Oriente e o Ocidente Gregos e romanos, assírios e babilônios, persas e fenícios, o Oriente e o Ocidente gravaram nos muros de Tarso os vestígios da sua história e o cunho do seu espírito. Local de fluxo de passagem de muitas culturas, gregos e romanos, assírios e babilônios, persas e fenícios, o Oriente e o Ocidente gravaram nos muros de Tarso os vestígios da sua história e o cunho do seu espírito. Tarso, um local em que pulsavam muita cultura e muito comércio. Esse era o ambiente em que cresceu e se forjou o espírito de Saulo. Gregos e romanos, assírios e babilônios, persas e fenícios, o Oriente e o Ocidente gravaram nos muros de Tarso os vestígios da sua história e o cunho do seu espírito. Aqui, sobre as águas do Cídnos, reclinada em luxuosos coxins de elegante galera de embarcação, aguardara a sereia egípcia Cleópatra, o seu poderoso amante Marcos Antônio, em 41 a.C. Mais acima, não longe das cachoeiras, mostravam os professores a seus alunos o lugar histórico onde Alexandre Magno acampara com seu exército, depois de atravessar o fatídico desfiladeiro do Taurus. Pouco além, às margens do Issos, era o cenário da trágica derrota de Dario, rei dos persas, submetido pelo poderio de Alexandre o Grande. Alexandre Magno quedou e submeteu o persa Dario. Tudo isso via e ouvia o hebreuzinho, filho de ancestrais fariseus, nascido no ambiente livre e amplo de uma província da Ásia, onde as armas de Roma dominavam os corpos e a filosofia de Atenas empolgava os espíritos. Este é um contexto em que viveu e em que foi forjado o espírito de Saulo. Saulo de Tarso era um erudito de cultura refinada. E é isso. No próximo vídeo concluiremos este tópico. Fariseu e perseguidor, israelita e cidadão do mundo. Eis o nosso Saulo de Tarso. Maravilha. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Amém.